Boa noite, pessoal. Me chamo Bruno de Souza, sou acadêmico do curso de Educação Física e na aula de hoje contarei para vocês um pouco da história da educação física, desde seu surgimento até a chegada no Brasil. Vamos lá curtir essa aula maneira? Então, a educação física nasce através das necessidades do homem primitivo, como correr, caçar, pular, nadar ou lutar para sua sobrevivência. Griffe, 1989, conceitua a educação física como uma conquista do homem, concebida como uma necessidade prática, ou seja, fruto de uma progressiva maturação. A educação física se divide por idade também, e aqui falarei um pouco de cada. Na Idade Antiga, correspondendo dos 5.000 anos antes de Cristo até o ano 476 d.C., coloca-se também o período clássico, dentro da Antiguidade. Venho destacar alguns países, como a China. Na China antiga, a cultura era privilégio das classes superiores, sendo que a prática corporal nesta cultura merecia destaque desde a infância das pessoas através dos exercícios higiênicos e terapêuticos preventivos. Os indianos tiveram um alto grau de perfeição no cuidado com o físico, praticando natação, esgrima, lutas e caça. Os seus ideais era voltado à contemplação, fim supremo do homem, onde o yoga voltado para a respiração foi instrumento importante para tal fim. Tinham como objetivo manter uma boa saúde, sendo o cuidado com o estado físico considerado importante para atingir o controle supremo da mente. Para os egípcios, a cultura física e o esporte era parte da educação geral de seus cidadãos. Neste aspecto, havia uma forte preocupação de cunho religioso, que era desenvolvida através da dança. As civilizações mantinham presente em suas culturas as origens religiosas e o cultuar do físico. A Grécia já entra no período clássico, a partir do século VI a.C. Na Grécia, teve uma relação muito próxima com a ginástica, que, nesta época, tinha ritos religiosos, sendo utilizados também como uma forma de estímulo e repouso após os combates. Também era instrumento para preparar os guerreiros para novas lutas, onde a ginástica estabelecia uma relação com a filosofia compreendendo o sentido da metafísica, ou seja, favorecia o mundo corpóreo e assim elevava o mundo incorpóreo no plano das ideias. A Idade Média, compreendida também como a afirmação do cristianismo e a crise das práticas corporais. Aqui, nesta época, há um declínio da educação física, pois o cristianismo influenciou profundamente a história das práticas corporais, condenando tudo o que estava ligado ao exercício físico e ao corpo humano, e passando o entendimento de que as atividades corporais estavam diretamente ligadas ao que se entendia ser do mal, coisas demoníacas e, portanto, com indicativo de condenação, o fogo do inferno. Para aqueles que se utilizavam delas, a Igreja pregava a mortificação do corpo para se beneficiar dos bens inimagináveis do além, o paraíso. Os movimentos dos sistemas ginásticos europeus. Podemos dizer que a educação física nas formas mais próximas de como a conhecemos, especialmente no sistema escolar, surgiu na Europa ao final do século XVIII. Para entender aos anseios da classe burguesa, na garantia de sua inserção na sociedade capitalista. Assim, os exercícios físicos foram estabelecidos na construção de um homem mais forte e mais ágil para o trabalho e para o lucro das indústrias e de mulheres sadias que pudessem gerar filhos cada vez mais apurados para os padrões exigidos pelo capital. O corpo, inegavelmente presente, visivelmente participativo, foi grande alvo. Voltado para a ginástica, no ano de 1811, destacamos Frederick Louis Jean, que a sua ideia central era a educação como salvadora da nacionalidade, que estabeleceu relações entre a ginástica e o nacionalismo, com a primeira estrelando em cunho patriótico, através de jogos e exercícios que alicerçavam uma vida ativa, saudável e em comunhão com o ar livre. Movimento esportivo inglês entra em destaque a Revolução Industrial,
que tirou o poder da aristocracia em favor da burguesia, classe social desejosa de desenvolvimento econômico. Teve como significado a passagem do trabalho artesanal para o trabalho industrial, do trabalho doméstico para o trabalho fabril e da transformação do artesão em trabalhador assalariado. A educação física na Inglaterra não teve a mesma influência nacionalista que nos demais países europeus, pelo fato dela não ter se envolvido nas guerras produzidas por Napoleão. Por isto, sua estrutura não teve como o campo da ginástica, mas sim o do esporte. Com isso, temos a chegada do sistema ginástico no Brasil, ou seja, chegada da educação física no Brasil. Muito do autoritarismo, das práticas militares, da produção com a saúde, da influência da biologia, da predominância do esporte e algumas inserções pedagógicas, todas ainda presentes na prática pedagógica da educação física brasileira e ocidental, que encontraram sua gênese histórica nos sistemas ginásticos europeus dos séculos XVIII e XIX, quando eles aqui aportaram, formando a base original para a institucionalização da educação física moderna. Com este processo de desenvolvimento da educação física, especialmente sua prática escolar, chega ao Brasil no final do século XVIII e durante o século XIX, servindo como instrumento de vital importância para dar ao indivíduo um aprimoramento físico que lhe garantisse saúde e uma consequente contribuição ao crescimento industrial e à prosperidade desta pátria. Estruturou-se pelo caráter científico, referendado nas ciências biológicas, onde o conhecimento higienista ganhou destaque. Essas são as minhas referências. Muito obrigado e até o próximo vídeo.